Apareceu aí? Aham. Tem você. Só. Só tem eu. É, Tem que esperar. é. A gente espera. A Raquel. Oi, Raquel. Tudo bem com você? Eu vou dar um tempinho aqui, uns 5 minutos pra entrar mais gente, pra gente começar a conversar. Manda um oi aí pra mim. Recebeu? Uhum. Mais aqui no computador, né? Não aparece. Mas apareceu o que ela escreveu de pergunta? Uhum. Você consegue ler? Consigo. A gente tá testando, viu, Raquel? E eu vi que deu pra ver a sua pergunta, então tá tudo funcionando. A sua pergunta não, seu oi pra mim, então tá tudo funcionando. Oi, Tatinha. Você acabou de entrar também, eu estou te vendo. Tô dando um minutinho aqui. Bárbara, colega screener, que legal, que bom que você entrou também. Tô dando 5 minutinhos para chegar mais umas pessoas e a gente já começa. Ah, legal, Raquel, tá, o áudio tá bom. Obrigada. Mariana, você consegue ver quantos tem? Já sei. 9. Tem 9 pessoas? 9 pessoas. Então já vou começar. Vai? Boa noite, Sueli. Oi, Thaís. Tudo bem aí com vocês? Vamos começar então? Já tem acho que umas 10 pessoas, então já dá pra gente começar. A gente vai conversando um pouquinho e aí vão chegando mais gente. Ah, o Roberto tá vendo também, Tatinha, com certeza. Meu fã número 1 esse. Bom, deixa eu me apresentar para quem não me conhece muito. Meu nome é Viviane Secato, eu sou neuropsicopedagoga e screener para síndrome de Ehlers. Para quem não sabe, né, o que é uma screener, é uma palavra que vem do inglês que significa rastreador. Então, na verdade, um screener é uma pessoa que rastreia a síndrome de Ehlers, né? Se a gente pensar até um pouquinho mais fundo nisso, o que eu faço no consultório, porque eu não faço só síndrome de Ehlers, né? Eu procuro dislexia, déficit de atenção, descalculia, tem N coisas que eu trabalho lá no consultório. E, na verdade, eu rastreio tudo isso também lá, né? Porque rastrear é procurar indícios, procurar sintomas para poder levantar um diagnóstico. E então um screener, que é um rastreador, ele é uma pessoa treinada, né, pela doutora Márcia lá de Belo Horizonte para procurar os indícios da síndrome de Ehlers. Então isso que é um screener, para quem não sabe, nunca tinha ouvido falar uma palavra dessas, tá bom? Um rastreador. Bom, eu resolvi hoje montar essa live para falar sobre sintomas, né? Por que eu não quis falar sobre Ehlers no geral? Eu pensei em falar sobre sintomas porque
toda hora me perguntam, será que eu tenho síndrome de Illen, né? O que eu preciso sentir para ter síndrome de Illen? Então, por isso que eu tive essa ideia. Eu falei, deixa eu falar sobre os sintomas da síndrome de Illen, que acho que faz mais sentido. E numa próxima live a gente pode ir um pouco mais a fundo sobre o porquê da síndrome de Illen, o que é isso, as intervenções. Mas isso vai dar outras lives que a gente pode fazer em outras horas, tá bom? Então, vamos começar a falar sobre esses sintomas. Vamos falar sobre sintomas físicos, que são os mais aparentes normalmente, né? São os desconfortos físicos de quem tem síndrome de Illen. Um dos maiores desconfortos de quem tem síndrome de Illen é a fotossensibilidade. Então, pessoas que têm Illen, elas são muito fotossensíveis, elas ficam muito vulneráveis à luz, sendo essa luz do sol mesmo, do dia a dia, e principalmente luz de ambientes fechados, né? Os LEDs, as fluorescentes. Então você vai num shopping, ou você vai num lugar fechado, num supermercado muito iluminado, essas pessoas podem se sentir mal, esse ofuscamento dessas luzes pode causar N coisas, né? Dores de cabeça e tudo mais para elas. Então são pessoas que preferem lugares mais escuros, menos iluminados, ou se não estão sempre de óculos escuros para conter essa luminosidade. Então, fotossensibilidade é uma coisa muito importante. As dores de cabeça também são outros sintomas muito importantes. Dores de cabeça e até enxaquecas. Esses portadores de síndrome de Illen, eles sofrem muito com dores de cabeça, pode ser diariamente. Tudo dá dor de cabeça neles. A luz, como a gente acabou de falar, a leitura, assistir um filme num cinema, por exemplo, pode dar dor de cabeça para eles. Tudo que demanda alguma coisa visual vai dar dor de cabeça e vai dar enxaqueca neles, tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu vou estar falando de muitos sintomas. Agora, para ter síndrome de Illen, não precisa ter todos esses sintomas, precisa ter alguns. Aliás, pode ter alguns, muito poucos sintomas. Eu até já caí numas armadilhas lá no consultório, de às vezes não querer fazer o teste da síndrome de Illen, porque eu acho que aquele paciente específico não tem. E aí eu vou fazendo um teste aqui, outro teste ali, acabo não achando nada, e eu falo, poxa vida, não tô conseguindo entender o que essa pessoa tem, ele não tem nada que me leve a Illen. E aí, por último recurso, eu falo, vou fazer o teste de Illen. E não é que dá positivo? Eu já caí nessa armadilha aí com criança, com adolescente e com adulto. Então, hoje, eu tomo mais cuidado lá no consultório, porque às vezes eu não quero fazer, até para a pessoa não gastar mais uma sessão comigo, porque eu realmente acho que tem nada a ver com Illen, e é aquilo que está incomodando. Então, de todos os sintomas que eu vou falar, pode ser que alguns, muito poucos sintomas, 1, 2 sintomas só, já pode ser indício de síndrome de Illen, tá bom? Então, não precisa ter todos. Outra coisa é que, às vezes, um paciente tem alguns sintomas e o outro paciente tem outros sintomas totalmente diferentes. Então, cada um é um nesse universo aqui da síndrome de Illen, tá? Então, vamos voltar. A gente falou de fotossensibilidade, falamos de dores de cabeça, estamos nos sintomas físicos. Náuseas e dores de estômago também são sintomas de síndrome de Illen. Crianças que voltam da escola ou que no meio do período da escola têm dores de estômago, pode ser. E náusea também andando de carro ou saindo na claridade, ou apenas lendo um texto pode ficar nauseado, pode ser síndrome de Illen também, tá? Ainda nos sintomas físicos, os olhos são muito importantes. Essas pessoas, elas podem ter lacrimejamento, começa a ler, começa a chorar, lacrimejar esse olho, ou arder, ou ficar vermelho, ou coçar. Então, principalmente quando está lendo alguma coisa, lendo algum texto, ou estiver exposto à luminosidade, também pode os olhos sentirem um pouquinho. Então, isso também é muito importante, tá? Um outro fator é a sonolência e a fadiga. Esses portadores de síndrome de Illen, eles ficam muito cansados, com muito sono. Então, eles dormem, mas às vezes eles chegam do trabalho, se for adulto, ou a criança que chega da escola, ela quer dormir, vai acordar só no dia seguinte de tanto sono, né? E isso também leva a uma irritabilidade. São pessoas que podem ficar mais irritadas do que o normal, ou irritadas por muito pouco. Você fala, poxa vida, mas por que você está tão irritado? Né? Por que você está com tanto sono? Por que você está tão cansado? E às vezes você não entende o porquê. E pode ser síndrome de Illen também, né?
Então, olha, já falamos de fotossensibilidade, dores de cabeça ou enxaqueca, os olhos, a irritabilidade, o sono, a fadiga, as náuseas, e são todos sintomas físicos de síndrome de Ealing, tá bom? Vamos para outros sintomas, agora os acadêmicos que a gente pega na hora que está estudando, que está na faculdade ou que está no colégio, se for criança. Vamos falar de leitura. Leitura é uma das situações que a gente mais pega com a síndrome de Ealing. Essas pessoas portadoras de síndrome de Ealing, elas normalmente têm uma leitura muito segmentada. Elas leem tudo aos trancos e barrancos, tudo aos soquinhos. Às vezes elas vão lendo sílaba por sílaba ou palavra por palavra. É uma leitura muito pobre, muito complicada, o que leva até a alguns danos emocionais, como por exemplo, podem sofrer bullying, né? Porque às vezes a leitura é tão ruim, o professor força a ler e ele pode sofrer até bullying e pode ficar muito chateado com isso. Então a gente tem que ficar atento aí com essa leitura. Porém, existem muitos portadores de síndrome de Ealing que lê bonitinho, tem uma fluidez linda, né? Lê tudo, são oradores no culto da igreja, oradores na frente da sala, sem problema nenhum. Mas eles podem ter síndrome de Ealing também. O que pode acontecer, tanto com os maus leitores, né, os leitores de leitura ruim, quanto com esses com leitura bastante fluida, é que eles podem também não entender absolutamente nada do que eles leram. Eles não têm retenção, não guardam na memória o que eles leram, e eles também não conseguem evocar isso, não conseguem responder perguntas de compreensão de texto. Então, você faz perguntas de compreensão de texto, eles não respondem a quase nada. Aliás, vai ficar para a próxima live das intervenções, mas é o que eu faço normalmente depois que eu diagnostico uma pessoa com síndrome de Ealing. Eu faço uma sessão só de compreensão de texto, até para mostrar para eles como é importante entrar com a intervenção da lâmina. Eu sei que ainda não expliquei para quem não sabe aqui o que é lâmina, mas vai ficar para a próxima. A lâmina é uma das intervenções que a gente usa, são as lâminas coloridas. E aí, nessa sessão que eu faço a compreensão de texto, eu coloco 2 textos sem lâmina, lendo no papelzinho branco normal, e 2 textos lendo com a lâmina que foi da cor que ele escolheu no teste diagnóstico da síndrome de Ealing. E mostra a diferença, que assim, olha, em 100% dos casos, os textos lidos sem lâmina, eles entendem muito pouco, quase não respondem as minhas perguntas. E nos textos que a gente coloca a lâmina por cima, eles respondem quase que todas. Então aí vai até o meu poder de persuasão para falar, olha, preciso usar a lâmina porque ela funciona, tá? Então isso é bastante interessante. Então a leitura é muito importante para a gente ver se tem síndrome de Ealing ou não, tá? Outra coisa que pode acontecer na leitura, né, além dela ser quebrada ou de falta de entendimento, de compreensão, é que ele está lendo, né, acabou aquela linha, a hora que ele tem que passar para a linha de baixo, ele se perde e volta para a mesma linha e lê tudo de novo. Ou se não, o olhinho dele às vezes está lendo e pega uma palavrinha da linha de cima ou da linha de baixo. E aí imagina a confusão que dá, né? Não sabe nem mais aonde está, que aliás é um outro problema, ele se perde no texto. Às vezes ele está lendo, ele para e fala, putz, onde que eu estou mesmo? Me perdi, né? Isso é muito normal também com as pessoas que têm síndrome de Ealing, tá? Então falei bastante também aí da leitura. Vamos para o próximo? Escrita. Será que quem tem síndrome de Ealing tem algum problema com a escrita? Pode ter sim, tá? Tenta dar uma folha sem linha para uma pessoa que tem síndrome de Ealing. Sabe o que vai acontecer? Ele vai escrever subindo ou descendo. Ele não vai escrever em linha reta, tá? Então, folha sem linha, para quem tem Ealing, melhor escapar dessas folhas, né? Uma outra coisa que pode acontecer, até quando assim, o Ealing é bastante... Tem graus, né, de síndrome de Ealing, também vai ficar para uma próxima live. Mas quando é um Ealing bastante acentuado, essas pessoas podem até desenvolver uma disgrafia na questão da escrita. Então fica uma escrita às vezes aos garranchos, com letra muito ruim, com muita dificuldade pra gente que tem que entender, até pra eles às vezes. Eu já peguei paciente que não consegue entender o que escreveu. E às vezes ele tem uma disgrafia como comorbidade, que é um problema secundário que está aí atrelado à síndrome de Ealing, que acabou causando esse problema também, e a gente tem que intervir na síndrome de Ealing e começar a consertar essa comorbidade aí que pode ser a disgrafia, tá? Então falamos de leitura, falamos de escrita, vamos falar de atenção. Será que quem tem síndrome de Ealing tem problema de atenção? Será que tem déficit de atenção?
Pode ter sim. E pode ser que esse déficit atencional não seja um déficit atencional verdadeiro. Não é que ele não tem, tem sim, mas ele tem por conta da síndrome de Ehlers, porque é um cérebro que ele trabalha tanto, é que nem um motor de carro quando esquenta, né? Por isso que fica irritado, que fica com sono e fica desatento também, né? Então, eu tenho vários pacientes que eu diagnostiquei com síndrome de Ehlers que já tinha diagnóstico de déficit de atenção. E aí, a hora que a gente começou com as intervenções, a segurar essa síndrome de Ehlers para a vida ter mais qualidade, ele não ficou mais tão desatento assim e pôde até começar a parar de tomar alguns remédios. Falando em remédio, vamos aproveitar o gancho. Se eu pego um paciente desse que toma remédio para déficit de atenção, eu diagnostico como síndrome de Ehlers, eu vou mandar ele parar de tomar remédio? De jeito nenhum, porque eu não sou médica, esse não é o meu papel. Ele tem que continuar fazendo o tratamento que o médico indicou, né, o que diagnosticou o déficit de atenção e resolveu dar esse remédio. E conforme ele for evoluindo com as intervenções de Ehlers ficando menos desatento, esse médico pode começar a tirar o remédio dele aos poucos, né? Até porque remédio de déficit de atenção, remédio de enxaqueca também não se tira de uma vez só. A única pessoa que pode, então, pedir para esse paciente parar de tomar remédio não sou eu não, nem o professor, nem a mãe dessa criança, mas tem que ser o médico. Isso é muito importante, tá bom? Bom, então falamos dos sintomas físicos, falamos da leitura, falamos da escrita, falamos da atenção. Vamos falar um pouquinho de música? Portadores de síndrome de Ehlers, se eles tiverem que ler uma pauta, vai ser meio difícil. Por quê? Aquela pauta, normalmente, né, tá uma folha em branco com a pauta toda desenhadinha em preto, né, que já é um problema branco e preto para quem tem síndrome de Ehlers. Isso pode dar distorções, eles podem ver as coisas ondulando, mexendo, com várias distorções. E então fica muito difícil de ler uma nota musical, é quase que impossível. Eu tenho uma filha com síndrome de Ehlers, a maioria das pessoas que me conhecem sabe disso, que eu não escondo, né? Além de eu ser screener, eu também sou mãe de paciente. Paciente lá da doutora Márcia, de Belo Horizonte. E ela não conseguia ler partitura, né? E eu fiz uma coisa com ela que eu peço para todas as mães de pacientes não fazer, que eu falava que, você não tá afim de aprender a ler partitura, você tá com preguiça. Eu fiquei muito tempo fazendo isso com a coitada, imagina, eu sou super contra essa palavra preguiça, né? A criança preguiçosa para mim não existe. E aí eu descobri que ela tinha Ehlers, descobri por quê, que não podia ler aquela pauta. Bom, pedi desculpas, né? E hoje ela aprendeu a ler pauta depois que chegaram os óculos dela. Mesmo assim, ainda é difícil de ler. A gente ainda precisa imprimir em azul essa pauta dela, para ela ler com os óculos Ehlers. Mesmo assim, dá para ler, ela aprendeu a ler pauta, mas ela prefere fazer de cabeça. Então, ela toca piano de cabeça, porque ela não gosta de ler pauta, não, tá? Então, se você... dá uma pensada se você consegue pensar em alguém aí que já tentou tocar e lendo pauta e desistiu porque falou, a pauta mexe, mamãe. Pode ser que tenha Ehlers, tá bom? O que mais que a gente pode falar? Já falamos então de atenção, já falamos de música, vamos falar de esportes. Quem tem síndrome de Ehlers, ele não necessariamente vai ser um bom atleta. Por quê? Essas pessoas, elas têm um pouquinho de problema com profundidade e lateralidade. Quem tem Ehlers, ele normalmente tem a lateralidade, é que o enxergar o que está na direita e na esquerda é um pouquinho comprometida. Então, essas pessoas, elas tropeçam muito, elas caem, elas esbarram em tudo, elas quebram as coisas, elas vão passar por uma porta, elas esbarram no batente. Se for jogar uma bola, por exemplo, né, jogar futebol, pode ser que ela acha que ela vai acertar a bola, mas ela não acerta a bola, né, porque ela não tem essa noção de profundidade, de lateralidade muito boa. E aí dá problema, né? Então, infelizmente, né, existem atletas que têm Ehlers? Existe sim, mas eles têm um pouquinho mais de dificuldade por conta disso, tá? Alguns outros fatores que me vêm à cabeça agora é direção, pessoas que dirigem, né? Já adultos com Ehlers que dirigem. Esses adultos não gostam de dirigir à noite, de jeito nenhum. Por quê? Por causa do ofuscamento. Então, à noite tem farol do carro, a lanterna do carro, os postes de luz.
E isso atrapalha muito, eles ficam zonzos, eles ficam até desorientados. Então você pega adulto que tem Healing, eles falam, eu não gosto de dirigir à noite não, é um suplício para mim, passo até mal, fico até meio bêbado com toda aquela luz. Quem tem Healing, o que acontece com esse ofuscamento? Quando ele olha para uma luz, a gente olha e vê a luz, né? Eles olham, eles veem muitos raios saindo dessa luz, como se estivesse vindo na direção deles. Então é muito desagradável para o olho e para o cérebro em si, né? Às vezes eu estou dando palestra em escola e eu falo pro pessoal que está assistindo a palestra, falo, olha para aquela lâmpada ali em cima, tá piscando? Se piscar, você pode ter Healing. Então esse é um teste rápido. Olha para uma lâmpada, de preferência LED ou fluorescente, incandescente nem tem mais, né? Se ele piscar, a possibilidade de você ter Healing é muito grande, tá bom? Uma outra coisa, eu acho que eu esqueci de falar no começo, na parte da física, é que essas pessoas que têm Healing, elas são sensorialmente muito exacerbadas. Então, o mundo é muito para eles, tudo é muito. Se você falar até num tom só um pouquinho mais alto, eles acham que você está gritando. Se você der uma bronca, eles acham que você deu uma bronca homérica neles. Se tiver muita gente no ambiente, eles se sentem mal. Se tiver muita luz, eles se sentem mal. Dependendo do cheiro, um ambiente com muito cheiro, eles não gostam. Tem alguns que não gostam nem do barulho do mastigar, isso incomoda eles. Então, sensorialmente, né, pensando em todas as sensações aí, eles são muito ligados, no 420. Tudo é muito para eles. Então, a gente tem que diminuir, a gente tem que desacelerar esse cérebro quando a gente descobre que eles têm ele, tá? Vamos retomar um pouquinho, então? Fatores físicos, dores de cabeça, fotossensibilidade, náuseas, e dores de estômago, os olhos lacrimejando, doendo, ardendo, coçando, né? Falta de atenção. Na vida acadêmica, dificuldades com leitura, dificuldades com escrita, dificuldades atencionais. Nós não falamos de matemática. Vamos falar de matemática? É um outro problema. Quem tem Healing, eles podem, por causa das distorções que eles podem ver, eles podem confundir os símbolos, principalmente mais e vezes, que são símbolos muito próximos, eles podem confundir esses dois. Então, às vezes, eles sabem toda a conta. Vamos pegar até um aluno de ensino médio, eles sabem tudo, eles sabem a fórmula, eles sabem o cálculo, eles sabem tudo, eles erram. Ou por quê? Eles confundiram um símbolo, que eles acharam que era um símbolo e é outro, ou eles podem ter desalinhado o dígito. Eles desalinham muito o dígito, né? As casas de dezena, centena e milhar, na hora que eles vão montar uma conta, eles desalinham esses dígitos e não colocam no lugar correto um embaixo do outro. E aí, às vezes, então, eles erram em contas muito bobas, né? Ou porque desalinharam, ou porque às vezes não prestaram atenção direito no que estava fazendo, porque já estava com a cabeça cheia naquele dia, já tinha tido muita demanda visual e a cabeça já estava muito irritada. Ou porque eles podem ter confundido o sinal, inclusive, tá? Acho que eu não esqueci nada, deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos ver se tem perguntas para vocês. Tem mais um tópico aqui importante, que é a cópia. Pessoas com síndrome de Healing, na hora de copiar, principalmente de uma lousa branca, sofrem, hein? Eles copiam errado, eles são normalmente os últimos a copiar, e copia coisa errada, fica faltando pedaço de cópia, e aí sai tudo errado, né? Perdem recreio. Eu tenho muitos casos de professores, né? As mães me contam de professores que falam, você só vai pro lanche se você acabar de copiar. Poxa vida, coitadinho, né? Ele tá tendo um esforço danado ali, porque esse levantar o olho pro quadro e descer pra folha, ele se perde, né? Ele tem problema de profundidade, de lateralidade, problema com o branco com o preto. Se for uma lousa branca ainda escrito o professor escrevendo com pincel preto, acabou. Ele vai ver aquilo lá distorcendo, fazendo ondinha, não vai copiar direito. Então, um indício muito forte para mim, quando eu estou em consultório pesquisando se tem Healing ou não, é a cópia, tá? Acho que eu falei mais ou menos tudo, né? Tem muitos outros sintomas, mas acho que eu cobri mais ou menos tudo. Vamos ver se tem alguma pergunta para eu responder para vocês. Deixa eu ver se eu acho as perguntas aqui.
A Mariana está perguntando aqui em quanto tempo que é diagnosticada a síndrome de Ehlers. É numa sentada, de uma sessão, normalmente. A gente senta, leva de 1 hora a 1 hora e meia e a gente faz um teste que a gente chama screening, né? Que é o rastreio, na verdade. Lembra do screener, que é rastreador? Então, existe todo um protocolo, né? Os screeners são treinados em Belo Horizonte pela doutora Márcia Guimarães, do Hospital Fundação Olhos. E a gente tem um protocolo que é seguido no mundo inteiro, onde a gente vai diagnosticar se tem ou não e propor a intervenção. Então, em uma sessão a gente consegue saber. Com crianças muito pequenas, não alfabetizadas, isso fica um pouquinho mais complicado e confesso que dependendo da criança, às vezes fica inconclusivo e a gente tem que refazer depois, quando elas são muito pequenininhas, ainda não estão se lendo e escrevendo, tá bom? Tô vendo aqui que a Raquel tá falando, ai, como eu queria que todas as professoras da escola do Nick estiverem aqui agora. Manda o link da gravação, vou salvar, tá? Manda pra elas lá. Ou se você quiser eu mando, só me dá o endereço que eu mando, tá bom? A Solange está perguntando se os sintomas podem mudar durante a vida do paciente. É que na verdade é assim, olha, a síndrome de Ehlers ela vai ficando cada vez mais aparente de acordo com a demanda visual. Então, a gente pega muita síndrome de Ehlers, né? Aparecem muitos casos pra gente quando a criança vai ser alfabetizada, porque tem uma demanda visual muito grande. Depois, na 6ª série que ele tá indo pro Fundamental 2, que a demanda visual também aumenta, porque é aquela época que vai ter um monte de professor, não é mais um professor só. E quando eles vão pro ensino médio. Então, aumentou a demanda visual, eles ficam piores, né? E aí pode ter queixas que não tinha antes. Então, de repente, tinha uma pequena dor de cabeça, passa a ter enxaqueca. De repente, até lia muito bem, compreendia mais ou menos, agora até passa a não compreender tanto. Então, isso pode acontecer sim, ótima pergunta, tá? O que mais que tem aqui de pergunta? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui. A Ana Paula Dantas está falando que a filha ainda desalinha os números, Uma dica é papel quadriculado, né? Eu não quero falar de intervenção hoje, mas uma dica para quem tem Ehlers e para quem tem dificuldade com matemática é usar papel quadriculado. Aí vai pôr cada número num quadradinho, aí não vai desalinhar, vai dar tudo certo, tá? A Raquel, inclusive, falou, né, que o Nick usou. Eu conheço o Nick e conheço a Raquel. Usou caderno quadriculado e ajudou. E ajuda muito, tá? Precisa usar sim. A Bárbara tá falando de cheiro forte e... quando tem muito cheiro forte você vomita, Bárbara. Acredito, porque dá náusea, né? É aquilo que eu tava falando de sensorialmente exacerbados, né? Cheiro, multidão, luz. No seu caso, cheiro, você tem esse canal sensorial aí, mas... forte, e aí você pode até vomitar, é verdade, né? Já vi isso também em consultório. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. A Ana Paula tá falando que é o meu caso, eu não gosto de dirigir à noite, tenho síndrome de Ehlers e meus 2 filhos também, é uma família, né? Nesse caso é genético. Nem sempre é genético, viu, gente? Pode ser uma batida na cabeça também, tá? Então a Ana Paula não gosta de dirigir à noite, Entendo perfeitamente. Se eu tivesse, eu não tenho. Mas eu acho que eu não gostaria também. A Sueli tá me falando tem um aluno que faz provas em folhas na cor amarela. Isso mesmo, uma das intervenções. A gente tira o branco da vida dessas pessoas. E a gente pede para que, se a escola for parceira, que imprima em outra cor, né? Mas o certo é fazer com 2 provas. Mas eu não vou entrar nisso agora, não. A gente vai falar isso numa próxima. A gente já pode até depois deixar marcado, tá? A Raquel tá falando quantas broncas esses pequenos levaram. Meu filho não gostava do coral. E o que a gente chama eles de preguiçoso, né? Eu fiz isso com a minha própria coitada, né? Eu imagino que não acontece com os outros filhos, né? E eu sou profissional, veja só que situação. A Raquel tá falando que o Nick tem disgrafia, as palavras ficam emboladas. A disgrafia, com certeza, é uma comorbidade da síndrome de Ehlers. Ele teve tanta dificuldade, deve ter tido dificuldade na alfabetização, né, Raquel? E aí, ele ficou com essa disgrafia que vocês estão tentando arrumar. Daqui a pouco ele vai estar escrevendo melhor, já deve estar muito melhor do que era antes, com certeza, né? Tem que ir arrumando, ainda mais agora que ele usa óculos. Nick já tá no 2º óculos, inclusive, né?
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Bárbara falando que demorou anos para descobrir. Então, eu tenho uma ajudantezinha aqui que me falou que eu preciso ver uma pergunta da Kátia, mas eu não estou enxergando a pergunta da Kátia. É uma pergunta grande. Deixa eu ler no outro computador aqui. Meu filho demorou para ler. Escrevia só de letra de forma. Demorou anos para escrever com letra cursiva. Tem dificuldade em matemática. Pergunto o que teve na escola. Ele nunca sabe responder. Vem sempre com dor de cabeça e não gosta de ficar em lugar com muito barulho. Kátia. Tem todos os indícios. Ele já tem esse diagnóstico? Ele tem todos os indícios aí, tá? Se ele não tiver diagnóstico, procura um screener, tá? É muito importante fazer, porque a intervenção funciona. A criança que tem essa síndrome é dispersa? Muito dispersa. É uma criança dispersa, sim. Aquela questão da atenção, né? Ele fica muito disperso, ele perde a atenção. Totalmente, né? É um cérebro que funciona demais. A gente tem imagens, que eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas a gente tem imagens de PET scan, eu não sei o nome disso em português, mas eu imagino que seja uma tomografia computadorizada. Lá do Instituto Willen da Califórnia a gente tem essas imagens mostrando um cérebro com Willen, que usa o óculos Willen e o que não, no momento que ele estava usando o óculos, no momento que ele não estava usando o óculos. E fica evidente que quando ele não está usando o óculos, é um cérebro que acende em todas as partes. Porque assim, quando a gente vai usar o nosso cérebro para alguma coisa, vai pensar, ter um pensamento, né, que a gente chama de evocação, tem que acender no cérebro, né, só aquela parte que você está evocando. Então, ou o lobo frontal, ou um dos lados, ou atrás, alguma coisa assim. Quem tem ele acende tudo. Por isso que ele fica disperso. Por isso que ele fica com dor de cabeça, por isso que ele fica com sono. Então, tem um motivo. Quando a gente entra com a intervenção, a gente consegue segurar isso, eles ficam mais tranquilos. Tá? Eles diminui tudo isso. Não tem cura, mas diminui, tá? Deixa eu achar mais pergunta aqui, eu tenho que rolar para baixo. Tem uma dúvida. Quando alguns sintomas da minha filha, quais os próximos passos? Onde você trabalha? Eu trabalho em Campinas e trabalho em Vinhedo. Eu fico 4 dias em Campinas e 1 dia em Vinhedo. No meu site, depois no final vou dar o site para vocês direitinho, e aqui na minha página tem todos os meus contatos. Vocês podem me contatar, mesmo os meus colegas screener que têm alguma dúvida, pacientes que têm dúvida, eles sabem que eu respondo tudo. Eu sou super engajada nesse assunto para poder ajudar, tá? Mas pode me contatar, tá bom? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. A Kátia falando que o filho dela escrevia português na matemática, o caderno era uma bagunça. Eles são bagunceiros mesmo, eles são totalmente desorganizados, né? Porque fica comprometido esse sistema nervoso aí fadigado, com enxaqueca, com fotossensibilidade. A gente tem que entender o motivo, é esse. É um sistema nervoso muito, muito cansado, né? Por conta de tudo isso. Os sintomas são confundidos com dislexia? São. Raquel, obrigado por essa pergunta. Essa é um tema muito importante que também dá uma live inteira. E eu gostaria de dizer que dislexia é uma coisa, síndrome de Willen é outra coisa. Eu tenho paciente disléxico com Willen, eu tenho paciente só disléxico, eu tenho paciente só com Willen. Então são coisas completamente diferentes, porém os sintomas da dislexia, eles às vezes podem se confundir com a da síndrome de Willen. Para vocês terem uma ideia, logo que eu fiz o curso em Belo Horizonte para me tornar uma screener, eu fiz recall dos meus pacientes. Olha só, que nem recall de carro. Eu cheguei no consultório, peguei as fichas dos disléxicos e falei, vou fazer um recall, porque eu acho que tem disléxico aqui que não é disléxico, não, que eu fiz um mau serviço. E infelizmente é isso. Mas a gente não tinha conhecimento. A síndrome de Willen é muito nova aqui no Brasil. Então, aí eu fui ver quem era só disléxico, quem não era disléxico e tinha Willen, quem tinha os dois. Fiz um recall, nem cobrei dos pacientes, vocês terem uma ideia. Porque eu me achei na obrigação de resolver um serviço que eu não tinha feito tão bem assim naquela época, tá? A Andrea Janelli tá falando aqui, meu filho já fez várias avaliações, indicou que ele tem QI muito elevado. Ah, legal que você mencionou isso, sabe por quê?
As pessoas que têm qualquer distúrbio de aprendizagem, dislexia, déficit de atenção, Ealing, seja qual for, elas normalmente têm o QI mais elevado mesmo. Isso a gente tem estudos sobre isso. Por quê? Eles têm que se esforçar mais, eles têm que pensar mais, eles têm que colocar esse cérebro para funcionar mais. E eles acabam desenvolvendo mais o cérebro e ficam mais inteligentes. Então tá aí uma boa notícia, né? Se você ou seu filho tem Ealing, provavelmente tem um QI mais alto que a média também, tá? Não é sempre assim, mas é em vários dos casos, em muitos. A Andrea tá falando, mas mesmo assim não vai bem na escola. Por causa do QI, né? Você tá falando ele tem QI alto, mas não vai bem na escola. Não necessariamente. Desempenho escolar e QI não andam tão juntos assim, porque ele pode ser extremamente inteligente, tem esse QI alto, mas ele pode, a memória não tá boa, né? Ele pode ter desatenção, ele pode estar vendo distorções por causa da síndrome de Ealing. E aí fazendo erros, né? Pode estar copiando errado, ele pode não estar entendendo o enunciado. Então não é porque tem o QI alto que vai bem na escola. Isso não é verdadeiro não, tá? Infelizmente, tá? Mas ele é inteligente e aí pode usar isso para outras coisas depois. A Sueli tá me falando, estou fazendo psicopedagogia, tenho interesse em suas lives, que legal. Eu pretendo fazer mais algumas, eu ando fazendo uns vídeos também, né? Eu tenho um pouquinho de preguiça de escrever, por isso que eu comecei a fazer vídeo. E eu acho que fica mais fácil e eu falo melhor o que eu tô querendo dizer. Então, eu vou fazer mais lives sim. A ideia até aqui da live da síndrome de Ealing, de repente, é a gente deixar meio que marcado, ou uma por semana, ou uma a cada 15 dias, pra gente estar sempre discutindo isso. A comunidade de Ealing é muito grande, eu participo de N grupos. E a gente pode estar se encontrando, pelo menos a cada 15 dias, depois vocês me propõem o que vocês acham, pra gente estar discutindo e dividindo essa informação. Eu não tenho toda a informação, eu tenho um monte de colega screener aqui na live que eu acho que poderia até nos ajudar a dar mais ainda contribuições, tá? Eu acho que foi mais ou menos isso, né? Acho que eu respondi a maioria das perguntas. Eu vou deixar então os meus contatos para vocês, tá? Vocês podem me achar na minha página do Facebook, que é Neuropsicopedagoga Viviane Secato. Vai lá, curte a página, assim, tudo que eu postar, vocês vão receber em casa. Eu tenho um site, que é www.neuropsicopedagogavivianesecato.com. Tem uma aba só sobre Ealing lá e outras coisas mais que eu faço, tá? Nesses dois lugares, vocês vão achar o meu WhatsApp, que é um celular, que vocês podem me mandar mensagem quando quiser, eu respondo todas. Algumas pessoas preferem me ligar, mas quando eu tô atendendo, eu não consigo atender o telefone, né? E aí eu perco um monte de ligação. Então me perdoem, mas é melhor me mandar mensagem, tá? E aí, se você quiser falar comigo pessoalmente, eu ligo depois. Tá? A gente combina um horário, tá bom? Então qualquer dúvida me ligue, me mandem. Pode mandar, se eu esqueci alguma mensagem, eu vou rever e vou responder para vocês, tá? E vou disponibilizar esse vídeo, tanto na página do Facebook, quanto no YouTube, que eu criei um canal para deixar todos os vídeos lá. O canal do YouTube é Viviane Secato, Neuropsicopedagoga, tá? Coloca Viviane Secato, esse Secato é C-C-C-A-T-O, que vocês acham lá também, vai estar tudo lá, tá bom? Muito obrigada por terem vindo, fiquei muito feliz de poder tá falando com vocês sobre isso, e vamos ver se a gente se encontra numa próxima live muito próxima, falando sobre Ealing e falando sobre outras coisas também, tá bom? Um beijo pra vocês, tchau!